Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, o nosso Clube da Cereja. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma caneca da Mini. Então, aqui eu tenho dois modelos de caneca que a gente lançou aí no nosso último lançamento, que são em tamanhos diferentes, ó. Tem esse aqui que é pequenininho, que ele é menor, e esse grandão aqui. Esse menorzinho, ele também serve para vocês usarem em colher. Tá? Ele parece assim ser um pouco grande, mas ele não fica pesado na colher porque ele tem a profundidade ideal. Tá vendo? Ó. Eles não são muito profundos, eles têm o tamanho ideal para vocês poderem aplicar em caneca ou colher. Eu vou mostrar para vocês aqui os dois moldes para vocês verem os tamanhos também. Então, ele vem assim, vem sem o laço. Esse laço eu fiz à mão, vou ensinar vocês a fazer à mão. Eu vou fazer com vocês esse aqui. Esse grande a gente vai aplicar em uma caneca e vamos fazer uma mini rosa. Aí, a gente vai fazer com esse grandão aqui e eu vou aplicar nessa caneca aqui, tá? Então, pra fazer, vocês vão precisar de uma caneca da cabeça do Mickey grande, tá no site como cabeça ratinho ou ratinha, tem lá entre parênteses, né? É G. Essa daqui. O outro é o M, tá? E vocês vão precisar também da nossa cola para caneca, que é essa daqui, que é a Cherry Glue. Essa cola vocês vão encontrar somente no nosso site. Ela é uma cola que foi desenvolvida pela nossa empresa, especificamente para colar biscuit no vidro ou na caneca. Então, você pode usar ela tanto nas suas canecas quanto nos seus potes para colar rótulos, que ela não solta, desde que você use corretamente do jeitinho que eu vou mostrar aqui no vídeo. Você não vai nunca mais ter problema de biscuit soltando da sua caneca ou do seu pote, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar colocando uma bolinha preta aqui dentro do nariz. Aí, eu vou vir com um boleador e vou empurrar essa massinha lá dentro. Eu tô puxando ela para ela cobrir as laterais. Esse truque aqui, gente, ele é bem interessante porque um problema que a gente tem, uma dificuldade que geralmente as pessoas têm quando vai usar duas cores assim no molde é que mancha, uma entra na outra, borra. E aqui, fazendo dessa forma, isso não acontece. Então, eu coloquei uma quantidade de massa que foi até mais ou menos a metade da cavidade só. E aí, com o boleador, eu tô preenchendo, eu tô esticando essa massinha e tô preenchendo nas laterais. Vocês vão ver que quando eu tirar a peça do molde, esse pretinho, ele não vai ter borrado a parte da cor pele. Então, é uma técnica bem bacana e que funciona muitíssimo bem. O ponto ideal da massa para vocês utilizarem em molde, principalmente molde que tem assim alguma cavidade mais profunda, é bem firme. Massa mole não funciona, gente, tem que ser a massa bem firme, porque a massa mole, ela vai deformar quando você tentar soltar do molde, ela vai grudar, então não funciona. Quanto mais firme a massinha tiver, melhor vai ser o resultado, mais fácil você consegue soltar do molde e menos chance tem dela sair deformando. A gente sempre começa, então, preenchendo a cavidade mais profunda e aí vai empurrando para as outras cavidades. Sempre assim, ó, do meio para fora. Esse é o jeito certo de fazer. Aqui eu vou tirar o excesso de massa que ficou. Pressiona com a palma da mão, aperta bem, que é pra pegar todas as marcações certinho, pode apertar bastante. Pega o seu rolinho aí, se você tiver um rolinho desses mais pesados, melhor ainda. Passa o rolinho.
Ó, tá tudo bem preenchido, não tem rebarba saltando pra fora. Aí, você vem dar uma pressionada assim e assim, ó. Esse truquezinho, ele facilita pra você soltar o molde e também evita que fiquem rebarbas. Então, pressiona de um lado e do outro. A gente começa a soltar por aqui, porque é a parte mais profunda. Então, sempre que vocês forem trabalhar com molde assim, comecem a soltar sempre pela parte mais profunda. Isso vai evitar que ele se deforme. Olha como ele saiu fácil. Ops! Não saiu a parte preta, olha isso, gente. Por que que isso aconteceu? Porque a massinha, a preta, tava mais molinha. Tá vendo que eu falei pra vocês que pode grudar? Eu não vou editar essa parte, eu vou deixar. Eu vou deixar pra vocês verem que isso pode mesmo acontecer. Olha só. Viu como é importante a massa tá no ponto certo? Agora, olha só isso aqui como saiu perfeitinho. Nenhum defeito, porque a massa estava no ponto certo. Ela não grudou no molde, ela não ficou com defeitos ao sair, foi bem tranquilo. Agora, eu vou ter que soltar esse negócio daqui, ó. Olha só, gente, que loucura. Ficou até no formatinho. Eu vou aproveitar isso aqui mesmo pra colocar aqui no nariz. Poderia até refazer também, mas eu vou tentar aproveitar esse pedacinho aqui. Já encaixo aqui pra agilizar. Olha, gente, arrumei aqui. Aí, assim, ó, ele já tem essa marcação dos olhos que eu fiz pro pessoal que não quer comprar olhinho resinado, que não tem um olhinho resinado, que quer fazer pintado. Então, é só pintar o olho depois de seco, porque tá aqui marcadinho no lugar correto. Eu, como prefiro o olho resinado, então, eu vou tirar essa marcação. Se você vai usar olho resinado, retire essa marcação, porque senão ela vai te atrapalhar na hora que você for colocar o olhinho. É só vir aqui, ó, com a estequinha umedecida e vai tirando. Pincelzinho modelador, né? É vida. Umedecido, vai fazendo aqui movimentos circulares e vai tirando a marca. Vem com o pincel agora só pra dar aquele acabamento bem top, o pincelzinho d'água. Observa bem se saiu todas as marcas. Eu aliso de várias formas até eu não conseguir enxergar mais nenhum risquinho. Aqui já tá bom, depois se eu achar necessário, eu aliso mais um pouquinho na própria, depois que tiver já na própria caneca. A gente não coloca o olho resinado agora, a gente vai colocar depois que tiver aplicado na canequinha. Vem aqui com a nossa super incrível, maravilhosa Cherry Glue. Você vai aplicar ela também com um pincel. A gente vira aqui a peça. Ela deve ser aplicada imediatamente, tá? Com o biscuit úmido, porque o biscuit seco, se for tentar usar ela no biscuit seco, não vai funcionar, gente. Tem que ser exatamente como eu estou mostrando aqui. Ó, pega o pincel, aplica em todos os lugares, principalmente aqui, ó, nas bordinhas. Não pode ter excesso. E não pode ficar nem um pedacinho sem a cola aplicada. Bem aplicadinho, bem espalhado. Olha como tem que ficar, uma camadinha fina espalhada em todos os cantinhos. Para que você tenha aí um resultado satisfatório. Aí, você vem com a peça, posiciona ela onde você quer. E com a mão, você vai
assentando ela aqui na caneca. Vai fazendo a curva com cuidado. Muito importante, ela tem que ficar bem assentadinha na caneca, porque se ficar ar e se ficar espaço sem que ela esteja bem assentada, ela pode soltar, tá? Então, a cola, ela é muito eficiente desde que aplicada da forma correta. O produto aplicado da forma incorreta não tem como ser eficaz, você tem que usar direitinho. Ó, tá vendo que ela tá bem levantadinha aqui? Tem que baixar, vai baixando. Com cuidado para não deformar. Agora, você vai pegar uma esteca de agulha, uma esteca redondinha que você tem aí. E você vai assentar mais ainda ela, ó. Vai descer mais ainda o que você não conseguiu descer com a sua mão, você vai descendo com a ferramenta. Porque ela precisa ficar muito rente à caneca. Nós vamos deixar o link de compra, link do nosso site para você comprar tanto o molde quanto a cola. A gente vai deixar fixado no primeiro comentário. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, que é bem importante pra gente. Deixa o seu like, deixa um comentário, fala se você gostou, se você não gostou. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque se a gente não tiver interação aqui no Clube da Cereja, a gente acaba perdendo o interesse de gerar conteúdo. A gente gosta é de interação. Então, interajam com a gente aí, deixa o comentário de vocês, deixa o like, pra gente gerar cada vez mais conteúdo bacana aí pra vocês. Porque mesmo que você não tenha o molde, você não tenha interesse em comprar, ou você não queira cola, com certeza da técnica você vai tirar algum proveito. Já aproveita aqui a pontinha da ferramenta para dar uma reforçadinha aqui nos cantinhos. Como a gente curvou, pode dar uma esticada na marcação, né? Então, a gente dá só uma reforçadinha aqui. Também não precisa muita coisa. Aí, você vem com o pincel umedecido em todos os cantinhos aqui onde você desceu a massa. Você vem com um pincelzinho umedecido com água e aplica. Que é pra dar mais uma reforçada aí. Pra ter certeza que a massa sentou bem. Em toda a volta, tá, gente? Vai fazendo em toda a volta. Aí, gente, o olhinho resinado que eu vou usar, que eu vou aplicar agora, são esses aqui da Stylier. É a referência R007. Ela vem, assim, com 2 tamanhos de olhinhos do ratinho, tá? Então, R007, lá no site da Stylier, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp da Stylier, vocês vão encontrar. Eu vou usar para essa cabeça maior, eu vou usar esse aqui. E para outra cabeça menor, eu uso esse. Então, vocês têm aí 2 opções de tamanho que dá exatamente para esses 2 moldes que nós temos. Nós não revendemos olhinhos resinados, a gente não tem no nosso site, mas vocês conseguem direto na Stylier. Se você quiser comprar de outro fornecedor, fica a seu critério, tá? Mas aí eu não vou saber te falar o tamanho, a referência, porque os que eu uso realmente são esses aqui. Eu tenho uma pinça, assim, que eu uso pra tirar, que fica mais fácil. Aí, eu vou posicionar. Não empurra primeiro só posiciona, sem apertar na massa.
Agora, eu vou acertar o lugar. Ela tem o olhinho bem juntinho. Eles, né? Tanto ela quanto ele. São assim, bem juntinhos. Olha se tá bem centralizado, se tá retinho. Centralizou, vem aqui com uma ferramenta e empurra. Por isso que essa parte aqui de colocar o olho resinado, é melhor fazer quando a peça já tá na caneca. Aí, o olhinho não vai sair do lugar na hora que você tiver que assentar na caneca dando formato, né? Ainda mais que a caneca assim redonda, aí tem que... é mais complicadinho. Eu gosto de empurrar bastante, pra deixar que fique bem marcado aqui essa voltinha do olho, porque depois na hora de sombrear fica bem bonitinho essa parte. Eu dou mais uma passadinha aqui com o pincel umedecido. Só pra tirar essa quina, que fica assim meio quadrado, né? Então, a gente vem aqui com o pincelzinho umedecido. Retira essa quininha. Depois eu passo um lenço umedecido pra limpar. Aqui onde fica sujinho do biscuit, a gente passa um lencinho umedecido que sai bem tranquilo, porque é resinado. E aí, gente, é só deixar secar, porque a gente vai fazer a pintura e a finalização com a peça seca, não pode ser com a peça molhada, tá? Eu vou deixar já o laço pronto, mas o laço a gente não vai colar agora, a gente vai colar depois que tiver a peça seca e pintada. Continuando aqui, então, pessoal, a minha peça, ela já deu uma secada, eu deixei secar de um dia pro outro. Costuma ser o suficiente, tá? Pra gente poder fazer essa parte da pintura, porque ela já tá bem ressecadinha por fora. Se você passar a mão e achar que ainda tá muito úmida, não é hora de pintar ainda, ela tem que estar bem sequinha por fora. E pra invernizar, é só depois de uns 3 dias, pra evitar qualquer problema. A gente vai falar um pouquinho mais do verniz no final. Aqui agora eu vou fazer toda a parte da pintura, a parte preta. E aí, vocês prestem bastante atenção, porque essa parte da pintura muita gente tem dificuldade, porque fica borrado e tal. Então, assim, essa marcação que tem aqui, ela não tá aqui por acaso, tá? Ela, claro, é pra marcar aonde o personagem realmente tem essa marca, mas eu sempre faço esse tipo de marcação mais profunda de propósito, que é pra facilitar na hora de pintar. Então, como que vocês vão pintar? Vocês vão pegar um pincel bem fininho, este aqui é o 0 da Condor, é o meu preferido pra fazer esse tipo de trabalho. Então, vocês pegam um pincel assim, ó, fininho e que não seja muito longo. Porque tem uns que são finos, mas tem bem longo, assim, os pelinhos. Tem que ser assim, ó, mais curtinho, porque é mais fácil de trabalhar. Aí, vocês vão pegar a tinta PVA, ó, tinta PVA preta, da marca que vocês preferirem. E vão deixar a tinta, se ela tiver muito grossa, vão misturar um pouquinho de água pra deixar ela mais aguada, porque ela precisa ficar com uma textura bem fluida. Ela não pode ser uma tinta muito pastosa, senão dificulta também na hora do pincel deslizar. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença na hora da pintura. E cuidado pra não deixar também aguada demais, porque senão ela vai ficar transparente, vai ficar muito líquida. Então, num ponto que o pincel deslize bem, mas que ela mantenha a cor, que ela não fique com transparência. Aí, vocês vão vir com o pincelzinho, ó, molhei na tinta. E eu vou fazer primeiro os contornos. Vou tirar um pouquinho do excesso da tinta aqui. E vou vir no contorno, ó. Se borrar, a gente já limpa. Tenham sempre à mão um lenço umedecido ou um paninho úmido aí, na hora que vocês forem fazer a pintura, porque se borrar, já limpa na mesma hora, pra evitar problema depois. Sempre com o pincel assim, deitadinho e usando essa marcação como base, porque aí facilita muito.
Faz a mesma coisa do outro lado. Olha, gente, aqui, depois que faz o contorno, aí fica muito fácil, né? Aí é só a gente ir, vocês podem também, se quiser, fazer já aqui, ó. Fazer por fora primeiro, pra facilitar, deixar bem bonitinho. Aqui é mais fácil de limpar se borrar, e depois também a gente vai colocar um contorno de massinha preta, que eu gosto sempre pra fazer acabamento. Então, é um pouco mais fácil, né? O que tem que ter mais cuidado é ali na parte interna, pra não borrar o rostinho. E aí, é só ir pintando e vamos preencher aqui toda essa parte de cima de preto. Ó, gente, preenchi toda essa parte com preto, agora eu vou vir aqui na boquinha. Essa parte aqui também tem que ter bastante cuidado. Pra não ficar muito grosseiro, tá? É só um pedacinho, não é muita coisa. Ó, é só isso, tá? Ali onde deu uma borradinha, eu vou limpar já, pra não deixar secar. Pode usar uma ferramenta mesmo, só pra tirar aqui esse excesso. Vou deixar bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer os contornos com o marrom. Pra fazer os contornos marrons, eu gosto de usar essa canetinha aqui, que eu já indico ela há muitos anos nos meus cursos, nos meus vídeos, que é a Magic Color. Vocês encontram ela em qualquer papelaria, na Shopee também. Magic Color, essa daqui é o marrom, a minha já tá bem detonada, ó, porque é realmente muito velha. Eu comprei tem acho que uns 5 anos e dura muito, muito mesmo, ela rende muito. Tem as embalagens com várias cores, mas na verdade a que eu uso mais é essa daqui, que é a marrom. Então, vocês conseguem comprar ela avulso, procurando bem aí na internet, vocês encontram, tá? Magic Color, ela é uma caneta aquarelável. E a gente usa ela da seguinte forma. Se você não tem isso aqui, você pode usar uma tinta PVA marrom tranquilamente, bem aguadinha, tá? Você risca com ela em alguma superfície. Eu vou usar aqui a minha paleta. E aí, com o seu pincel fino, levemente umedecido, não pode ter muita água. Você dá uma misturadinha aqui, ó. E aí, você vai ter uma consistência bem legal pra fazer o seu contorno. Tira o excesso de água do pincel. Pode dar até uma secadinha nele, pra poder começar a usar. E aí, você vem contornando, começar pelo olhinho. É só seguir aqui a marcação. Fica um traço bem fino, bem preciso, bem bonito, porque ela é bem fluida. Ó, dá diferença, tá, pessoal? Então, é bem interessante fazer esse tipo de contorno aqui. E vamos aqui também fazer a boca. Esse desenho aqui da boquinha.
Vai ficar assim. E aí, é só a gente vir, se fosse um Mickey, já estaria pronto, né? Mas como é a Minnie, a gente vai pintar os cílios com a tinta preta. Bem fininho, tá? O segredo aqui é encostar bem de leve o pincel, pra conseguir deixar assim, botar pouca tinta, né, tirar o excesso, a tinta bem fluida, bem aguadinha, e encostar muito de leve o pincel, pra conseguir fazer esses cílios assim, bem fininhos, bem bonitinhos. Então, a parte da pintura, a gente já finalizou. A gente vai agora fazer aqui um sombreadinho, pra daí poder já aplicar o laço na cabeça dela. Eu tinha me esquecido, gente, antes da gente fazer o sombreado, tem que colocar a linguinha. Ó, pega um rolinho de massa bem pequenininho. Essa cor aqui é uma misturinha que eu faço de massa pele com um pouquinho de vermelho. Posiciona aqui dentro da boquinha. Ó, dá uma empurradinha aqui pra ficar meio que em diagonal. Eu gosto de fazer uma marquinha assim, ó, bem sutil pra ficar tipo um coraçãozinho. E uma marquinha no meio. Tá? Agora sim a gente pode fazer o sombreado. Eu gosto muito pra fazer sombreado desse kit aqui, é o kit humanizado, é do Emerson, o meu também tá bem velhinho. Essa primeira cor aqui, ela é muito boa pra fazer sombreado. Ela é tipo um tom de pele, ó, ela tem esse tomzinho assim, meio alaranjado, que fica muito, muito bom pra fazer sombreado. Eu prefiro usar um pincel desse formato aqui. Ele é um pincel de maquiagem pra esfumar mesmo. Quer fazer uma sombra esfumada, a gente usa esse tipo de pincel. Aí eu gosto, eu tenho de duas espessuras. Tenho esse que ele é mais fino e tem um outro que ele é mais gordinho. E aí depende da peça que eu vou fazer. Aqui eu vou usar esse menor, porque a cabeça não é grande, não tem muito que... Eu faço assim, eu ponho o pincel no pó, venho aqui na tampinha, tiro o excesso, dou umas batidinhas aqui pra tirar o excesso. Tiro mais um pouquinho do excesso aqui na minha mão. E aí, eu venho sombreando, ó. Ah, pra quê? Gente, dá um efeito legal, tá? Acredita, dá um efeito muito legal. Do que deixar a peça assim, sem nenhuma sombra. A gente vai sombrear assim, nos contornos dessa parte preta. Pode esfumar bem, quanto mais esfumar, melhor vai ficar. Olha como dá um efeito bacana, gente. Pode esfumar bem esfumadinho. Aí, eu pego um pouquinho de giz pastel vermelho com o mesmo pincel. Sempre tiro o excesso, tá? Sempre, pra não ficar muito carregado. E aí, eu vou deixar a bochechinha vermelhinha. Ó, sombreado tá pronto. Não sei se na câmera vocês conseguiram ver a diferença, mas ao vivo dá pra ver bastante. Só tenham cuidado pra não carregar muito, pra não ficar escuro, porque é só pra dar
uma nuance, uma sombra, não é pra ficar marcado, tá? Então, tem que fazer bem esfumadinho e bem suave, com pouco pó, só pra dar mesmo uma nuance. Aí, essa etapa, então, está concluída. Agora sim, a gente pode já fazer o contorno e colocar o lacinho, já tá quase pronta. Aqui a nossa pintura já tá seca. A peça também já deu uma ressecadinha, já tem uns 3 dias que eu fiz. E aí, eu vou fazer agora o lacinho pra colocar aqui na cabecinha dela, pra gente poder finalizar. E depois aí é só, depois de seco, invernizar. Pra fazer o lacinho, gente, como eu vou fazer a mini rosa, então eu vou fazer o lacinho na cor rosa. Esse aqui é o rosa... Ai, é rosa... acho que é rosa suspiro, alguma coisa assim, da Policol. É um rosa clarinho. E eu misturei aqui com um pouquinho de pigmento Pink Rodamina da Saramanil, pra ficar esse tomzinho aqui um pouquinho mais escuro do que aquele rosinha ali da Policol, que eu gosto dele assim, sabe? Um pouco mais escurinho. Aqui eu tenho 2 partes de 12 gramas cada uma, que é pra fazer o laço. Aí, eu vou modelar com essas partes 2 quibinhos. Eu faço a bolinha e modelo um quibinho. Assim. Apoio aqui em cima da minha base de silicone e aperto. É só apertar com a mão mesmo, porque eu gosto que ele fique bem gordinho. Dá uma puxadinha assim nas pontas. E fecha. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Aí, a gente une as duas assim, ó. Vamos apertar aqui no meio, pra dar aquela juntadinha. Aqui eu já aproveito pra fazer os vinquinhos do laço. Fica bem direitinho. Faz um rolinho assim, achatadinho, levemente achatadinho, pra colocar aqui no meio, pra dar o acabamento. Dá uma levantadinha assim, um pouquinho pra cima, porque ela tem esse laço assim, um pouco mais curvadinho. Aqui eu gosto de fazer um vinquinho de leve, com o dedo mesmo. E aí, faz as marquinhas aqui dessa parte do meio. Olha, vai ficar assim. Eu vou primeiro colar na cabeça pra depois passar o pincelzinho umedecido pra alisar essas marquinhas que ficaram. Vem com a nossa colinha maravilhosa. Só um pouquinho aqui. E aí, aplica. Aonde vai pegar o lacinho. Pode pôr assim só mais nas pontinhas mesmo. Depois, se precisar, a gente vai aplicando mais. Mas põe bem pouquinho, tá? Que é pra não ir cola onde não vai tapar o laço. Só um pouquinho assim já é o suficiente.
Vem com a ferramenta aqui por dentro, pra dar uma apertadinha. Nem vai precisar mais cola, já fixou legal. Acabei passando um pouquinho de cola aqui nessa parte da caneca, só pra poder encostar, que não tava encostando. Aí, vem com cuidado aqui, ó, gente, pra poder fazer esse acabamento aqui, deixar bem presinho. E agora sim, com o pincelzinho umedecido na água, a gente vai tirar essas marquinhas pra dar aquele acabamento bem caprichado, bem bonito. Olha que lindo, gente. Aí, agora eu vou deixar secar um pouquinho, aqui onde eu fiz esse acabamento, pra gente poder fazer as bolinhas, que eu faço com tinta acrílica mesmo, e a ferramenta. E a gente vai fazer também o acabamento aqui, o contorno, pra poder finalizar a nossa peça. Ó, gente, aqui eu tô tirando da extrusora esse fiozinho bem fininho pra fazer o acabamento. É esse bico aqui, ó, que é bem... é o menorzinho que tem no jogo. Olha, tá saindo sozinho ali, ó. É o menorzinho, tá? Que tem no joguinho de discos da extrusora. Aí, a gente tira, pega um pincel bem fininho. Esse aqui, que é aquele fininho que a gente usou também pra fazer a pintura. Aí, vem aqui com a colinha. Vai pegando a colinha aos poucos, tá? E vai aplicando aqui. A colinha tem que pegar tanto na caneca quanto no biscuit. Como ela seca relativamente rápido, não façam tudo de uma vez só. Eu faço assim, eu passo na metade, colo e depois passo na outra metade pra seguir colando. Porque senão ela já seca e aí a gente não consegue grudar o fiozinho ali. Aí, vai colocando. Não precisa apertar, tá? Só vai acertando, colocando no lugarzinho certo. Eu uso aqui uma ferramenta pra me auxiliar, pra poder encostar bem, pra me certificar que tá bem encostado tanto na caneca quanto na peça, ó. Se não quiser fazer esse acabamento, não precisa, mas é aquilo, né, gente? Tudo agrega valor. Eu acho que é um detalhe pequeno, mas que ele faz muita diferença no acabamento final. Olha, sabe, ele dá um ar, assim, um acabamento bem perfeito. Não fica torto, não fica borrado, não fica nada. Fica tudo bem direitinho. Eu gosto de fazer também ao redor do laço. Passar esse fiozinho ao redor do laço, que nem eu fiz nessa daqui, ó. Então, vocês podem fazer também. Eu vou fazer porque eu gosto do jeito que fica, por mais que eu sei que não tem, né? Na mini, mas eu acho que... Bom, no desenho tem o traço, né, preto. Então, eu acho que fica bem bonitinho, tá? E aí, pra fazer os pinguinhos brancos, eu vou usar a tinta acrílica branca. E eu uso ou essa ponta aqui da ferramenta, da agulha, que é um pouco mais grossinha, ou esse boleadorzinho pequeno aqui. Eu não gosto daquela ferramenta de pinta-bolinha, não gosto daquilo. Eu acho que as bolinhas ficam irregular. Eu prefiro usar, assim, o boleador ou então essa ponta arredondadinha aqui da agulha.
Olha, gente, daí pintei já aqui as bolinhas. Eu não deixei o laço tá 100% seco, mas eu deixei ele dar uma ressecada, pelo menos. Geralmente, a pintura no biscuit você tem que fazer quando a peça tá 100% seca. Mas essas bolinhas aqui até dá pra fazer depois que ela só ressecou. Porque não é assim uma pintura complexa, são só algumas bolinhas. Então, deixa ressecar por algumas horas e aí depois pode pintar as bolinhas. Aí, eu vou deixar secar mais um pouquinho pra fazer o acabamentinho com o cordãozinho preto aqui de biscuit, pra gente finalizar. Então, pessoal, tá aqui a nossa peça prontinha. Só não está ainda finalizada com o verniz, por quê? Agora que a peça tá pronta, a gente tem que aguardar pelo menos aí, gente, uns 4 dias. Eu costumo deixar uma semana pra só então invernizar, porque aqui no sul, como o tempo é muito úmido, então demora pra secar. O biscuit, às vezes, ele parece que tá seco, mas ele não tá, porque como ele seca de fora pra dentro, então a gente tem essa sensação de que está completamente seco, mas por dentro ele ainda não tá bem seco, e aí ele continua encolhendo. Então, eu gosto de esperar pelo menos uma semana, mas em locais onde o clima é mais seco, mais quente, 4 dias é o suficiente. Depois que tiver completamente seco, inclusive o acabamento, toda ela bem sequinha, aí a gente vai fazer o acabamento com verniz. Eu fiz essa aqui, eu utilizei o verniz brilhante, porque eu queria testar, né? Mas assim, particularmente eu não gosto muito do resultado do verniz brilhante, porque ele fica parecendo mais plástico. Eu gosto que o biscuit fique com um efeito um pouco mais próximo ao original dele. Então, esse aqui eu usei o verniz spray brilhante da Tech Bond. Agora, nessa daqui, eu vou usar o verniz fosco da Tech Bond. E aí, ele fica com um acabamento acetinado muito bonito. Aqui eu tenho uma caneca da Hello Kitty que eu fiz. Olha, gente, esse aqui é com verniz fosco. Essa aqui já tá envernizadinha, tá impermeabilizada já, pronta para uso. E sim, é imprescindível o uso do verniz. Tem que passar verniz, porque caneca é uma coisa que vai estar sendo lavada o tempo todo. Então, tem que colocar, tá, gente? Pelo menos 2 demãos, sem pandurice aí na hora de fazer a finalização do seu produto. Então, como é que eu faço? Como eu tenho que aplicar o verniz com a peça já colocada aqui na caneca, eu protejo aqui as laterais com fita crepe. Se você não quiser proteger, tudo bem, mas depois você vai ter que tirar o verniz que gruda aqui. Passando uma esponjinha, um pedacinho de bombril, ele sai todinho. Ele não fixa nisso aqui, o verniz. Se você esfregar com bombril ou uma esponjinha com detergente, ele vai soltar, ele vai esfarelando e solta tudo. Mas eu acho mais fácil já proteger. Agora, aqui em cima, você precisa proteger, de qualquer forma. Então, bota aqui, tampa aqui com fita crepe, com alguma coisa aí, para que quando você aplique o verniz, ele não vá pra dentro. Aqui é a parte onde vai o líquido que a pessoa vai tomar. Então, não pode ter verniz aqui dentro, tá, gente? O verniz, ele tem que ser só aqui na peça. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui que eu uso, Tech Bond. É da linha Super Color, de uso geral. Verniz fosco. Ele tem um acabamento acetinado, meio mate, muito bonito. Em relação a outras marcas que eu já usei, essa daqui é a minha favorita. É o que tem o melhor custo-benefício, tá? Então, assim, recomendo. Não recomendo a aplicação de verniz com pincel, porque fica marca, porque pode soltar um pelinho do pincel. Não fica a mesma coisa. Não fica, gente. O verniz spray, ele dá um acabamento mais uniforme. Então, eu sempre prefiro para as minhas peças utilizar o verniz spray. Independente se você prefira brilhante ou fosco, verniz spray é sempre a melhor escolha, tá? Aí, depois que você fizer esse acabamento, a sua peça está pronta para você poder vender, para você poder entregar aí pro seu cliente ou para você usar, se você quiser, para uso próprio. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, deixar os comentários. É muito importante a interação de vocês aqui no canal, pra gente ter certeza que vocês estão gostando do conteúdo, para que a gente tenha aí ânimo para continuar trazendo conteúdo. Então, não custa nada, vai, gente? Deixa um like, deixa um comentário, comenta se gostou, se não gostou. Se tiver dúvida, comenta também, que eu respondo todo mundo na medida do possível, certo? E quem quiser adquirir os produtos utilizados aqui, é só entrar lá no nosso site. Tem o link fixo no primeiro comentário e entra lá e adquire aí o molde, os produtos que vocês tiverem interesse, tem bastante coisa legal e diferente. Um grande beijo para vocês e até a próxima!